Falta pouco para abrir a janela de transferências do futebol brasileiro, mas quais são as prioridades do Atlético nesta janela? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Tá no ar mais um vídeo informativo aqui no canal. A gente está aí há algumas semanas, há poucos dias da abertura da janela de transferências, a do meio do ano. Dia 2 de junho abre a janela, que é uma janela que existe em função do Mundial de Clubes, uma janela para dar a oportunidade aos clubes que vão disputar o Mundial, de se reforçarem aí antes da competição, e naturalmente os outros clubes, os que não vão disputar, também podem usufruir dessa janela para registrar novos jogadores. O Dudu, por exemplo, atacante que o Atlético já contratou, será regularizado nesta janela, já pode estrear, pelo menos terá condições burocráticas de estreia no dia 12 de junho contra o Internacional, o último jogo do Atlético antes da pausa para o Mundial, e o Atlético deve buscar mais jogadores aí nessa janela do meio do ano. O Atlético vai atrás de reforços, vai atrás de jogadores para melhorar o seu elenco, e a gente conseguiu apurar aí quais são as prioridades do Atlético nessa janela, quais são aquelas posições mais prioritárias. Mais para frente aqui no canal a gente vai trazer nomes também, alguns nomes que podem interessar e que podem suprir as carências que hoje o elenco do Galo tem, mas isso é papo para outra hora. Hoje a gente vai trazer as posições e os porquês dessas prioridades, beleza? Antes do conteúdo, peço aquela moral de sempre, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo porque ajuda a gente demais, considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro aí embaixo, clique também no botão Hypar caso apareça para você e se inscreva no canal de cortes, o link está na descrição. Esse conteúdo, como todos os outros, tem um oferecimento de açaí atacado e varejo, o mais barato de Minas Gerais, de produtos Carrijo, tradição mineira que conquista o Brasil, de KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, kto.bet.br, jogue com responsabilidade apenas para maiores de 18 anos, e de Confiax, seguro de verdade é Confiax, tudo que você precisa para viver em paz, beleza? Vamos lá, gente, vamos falar então dessas prioridades do Atlético na janela, colocando em ordem, Começando pela terceira prioridade, vamos dizer assim, a muito importante para o clube, mas não a mais essencial nessa janela, terminando naquela que o clube entende ser a mais urgente, nas posições, pensando no atual elenco. A terceira prioridade nessa ordem do Atlético para contratações é a contratação de um meio-campista, de um atleta mais criativo no meio-campo. Quando a gente fala de meio-campista, a gente fala de um meio-campista mais ofensivo. Pode ser um jogador dinâmico que faz mais de uma função no meio, para dar um exemplo de um atleta que recentemente passou por aqui, só para ilustrar esse tipo de jogador, um Zarate, por exemplo, um cara que faz várias funções no meio-campo. Pode ser um camisa 10 mesmo, um armador, alguém para disputar a posição e jogar por ali onde joga hoje o Gustavo Scarpa, mais um meio-campista mais criativo, que pise na área, que participe de ações ofensivas, seria aí a terceira prioridade do Atlético nessa janela. Hoje o elenco tem o Gustavo Scarpa como esse camisa 10, não só na função, como também na camisa que veste. Tirando o Scarpa, você tem aí o Igor Gomes, o Bernard pode fazer, mas com o Cuca acaba jogando mais aberto pelo lado esquerdo, na maioria dos jogos. Então o Atlético entende que cabe mais um jogador nessa posição. Pode ser um atacante que faz também o meio-campo. A gente já citou, por exemplo, que o Dudu, já contratado, já apresentado pelo Atlético, pode também fazer essa função de meio-campista com o Cuca, mas o Atlético entende que cabe mais um jogador ofensivo de meio-campo e é sim uma das prioridades, a terceira na ordem de prioridades do Galo nessa janela do meio do ano. A segunda prioridade seria um zagueiro. O Atlético vai buscar um zagueiro, ou vai pelo menos tentar bastante buscar um zagueiro nessa janela do meio do ano, um zagueiro para chegar e brigar por titularidade. Hoje a avaliação interna é de que em número tá até ok, o Atlético tem 6 zagueiros, são os 2 titulares, Lianco e Júnior Alonso, 2 experientes no banco, o Igor Rabelo e o Vitor Hugo, e 2 garotos, o Rômulo e o Ivan Roman. Então em número não tá tão trágica assim a situação, mas em qualidade as pessoas internamente no Atlético entendem que o Atlético precisa de pelo menos mais um zagueiro para brigar forte por titularidade, A gente lembra que no ano passado a zaga titular na reta final do ano teve o Batalha ao lado do Júnior Alonso, o Lianco era lateral direito em grande parte aí da temporada
com o Gabriel Milito e no fim do ano também, o Atlético perdeu o Batalha e não trouxe um zagueiro para brigar por essa titularidade, né? O Lião, que virou titular absoluto na zaga, tanto que teve agora que acelerar a sua recuperação e voltou sendo muito importante para o time, porque o time sente muito a falta dele. Quando o Lião não tá, o nível cai bastante, os zagueiros reservas vêm falhando, praticamente todos eles a gente consegue apontar uma falha sem precisar voltar muito no tempo para lembrar. Então, a análise interna é de que o Atlético precisa de mais um zagueiro, né, em condição de brigar por titularidade. O próprio Júnior Alonso faz uma temporada irregular, oscila entre jogos bons e jogos não tão bons assim. Vale lembrar que ainda tem a situação do médio e longo prazo. O Atlético recentemente emprestou o Bruno Fux ao Palmeiras, e o Palmeiras tem interesse em ficar em definitivo com esse jogador. Existe a possibilidade de o Palmeiras comprar o Bruno Fux, e o Atlético teria que repor esse jogador, pensando na próxima temporada e na sequência dos anos, né? Então, o Atlético vai buscar um zagueiro, né, de alto nível, pelo menos essa é a ideia nessa janela do meio do ano, um zagueiro para brigar por uma titularidade nesse time do Galo, muito em função da análise qualitativa. Na questão quantitativa está até razoável, 6 zagueiros é um número que os clubes conseguem trabalhar, 6, 7 zagueiros, mas pensando em qualidade, o Atlético entende que precisa de mais um bom zagueiro no elenco, e essa é a segunda prioridade do clube na janela do meio do ano. A grande prioridade do Atlético na janela do meio do ano, a prioridade 01, e essa é inegociável, o Atlético precisa buscar, essa é uma conclusão de todo mundo dentro do clube, será o foco do Atlético nessa janela do meio do ano, é a contratação de um volante, um primeiro volante, um camisa 5, que claro, hoje em dia não tem mais aquele volante brucutu que só destrói, tem que ser um jogador que tenha qualidade para jogar. Então aquele famoso cabeça de área, mas que saiba fazer a construção com 3, ou seja, afundar, né, entre os zagueiros para iniciar essa construção ofensiva, que tenha um bom passe. A gente tem visto nos últimos jogos o Gustavo Scarpa em vários momentos indo lá no pé do zagueiro buscar essa bola para iniciar uma construção um pouco mais de qualidade no time do Atlético. Então o Cuca, a comissão e o Atlético como um todo entende que o time precisa de um primeiro volante titular. De fato, olhando para as alternativas hoje, o Atlético tem o Fausto Vera, o Atlético tem o Alan Franco, tem o Gabriel Menino, tem o Patrick e tem o Rubens, né, que voltou a jogar como um volante aí nas mãos do Cuca, como um meio-campista, mas o Rubens, a gente sabe que quando aperta na lateral esquerda, ele tem que ir para lá também. O Caio até agora não se confirmou, vamos dizer assim, como uma opção segura para a lateral esquerda do Galo, então não é um jogador que você pode contar 100% do tempo como volante, o Rubens no caso. Então precisa, nesse caso do meio campo defensivo, tanto na análise quantitativa, falta volante, pensando em número mesmo, o elenco está curto nessa posição, e principalmente na análise qualitativa. O Atlético não tem um camisa 5 titular de segurança, assim, de confiança do treinador, por mais que o Franco tenha feito essa função em grande parte da temporada, mas assim, originalmente é um jogador mais 8 do que 5, não é esse volante cabeça de área, ou pelo menos poucas vezes foi na carreira. O Fausto Vera talvez seja jogador mais da função, mais 5 também, apesar de também ter jogado como segundo volante em vários momentos. Então o Atlético precisa e implora, né, por um camisa 5 ali de qualidade titular, e essa será sem dúvida nenhuma a prioridade do Atlético nessa janela do meio do ano. O Atlético já fez contato nessa temporada com alguns jogadores dessa posição para tentar viabilizar a contratação, e assim que a janela abrir, ou até antes da janela abrir, o Galo vai investir e vai buscar com firmeza, pelo menos é a promessa nos bastidores do clube, em um jogador para ser o titular dessa posição, desse meio campo defensivo, e de fato precisa, porque é uma posição que o Atlético tem muita dificuldade de encaixar, e quando você não tem um meio campo defensivo bem encaixado, a sua zaga sofre, a sua construção ofensiva sofre, é uma posição muito central ali, né, por óbvio, né, por ser uma posição de meio campo, mas é uma posição que interfere diretamente em todos os setores do campo. A cobertura no lateral, a proteção da zaga, a entrega da bola com qualidade para os meias e atacantes. Então o Atlético vai atrás de um volante titular nessa janela do meio do ano. É isso, gente. Essas 3 posições são as prioridades do Atlético na janela do meio do ano. O que significa prioridade? São posições que o Atlético vai dedicar mais atenção e provavelmente mais investimento para suprir essas carências. Significa que vai conseguir trazer um zagueiro titular, um volante titular e um meia para brigar por titularidade? Não significa. Significa que são as prioridades. Significa que o Atlético não vai buscar um jogador de outra posição de forma alguma. Nos últimos dias, por exemplo, a gente publicou aqui no canal
a informação envolvendo o Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo. Não existe negociação, não existe proposta do Galo, né, por esse jogador, mas é um atleta visto como um atleta interessante, sim. E não me assustaria um investimento do Atlético nesse jogador ou em outro jogador para esse lado de campo, especialmente pelo lado direito. Se você tem, por exemplo, um reforço a mais para o lado direito de ataque, você pode considerar o Júnior Santos mais uma opção para ser um centroavante, né? A gente sabe que a posição de centroavante hoje, o Atlético tem o Hulk como titular e não é aquele centroavante de ofício, mas é, né, o comandante do ataque do Galo, e no banco como centroavante você tem apenas o João Marcelo, já que o Rony, que também faz essa função de 9, é titular do time, né? E o Júnior Santos, em tese, é um jogador que joga pelo lado do campo. Se você tem um reforço a mais para a ponta direita, o Júnior Santos pode também fazer essa função de centroavante. Então, não dá para descartar contratações em outras posições. O que acontece muito no mercado é que às vezes você traça as suas prioridades, eu preciso disso, 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 mas aqui numa outra posição aparece uma oportunidade. Pô, esse jogador aqui, ele tá num preço que a gente consegue pagar, a gente consegue fazer essa operação, a gente também precisa de um cara aqui, então vamos buscar. Isso pode acontecer. O Atlético pode buscar um atacante, um ponta direita, antes de buscar um volante, que é a prioridade 01. O que a gente está trazendo aqui é a informação das prioridades, o que o Atlético entende na avaliação interna que é mais importante hoje para chegar e resolver o problema do elenco. Em primeiro lugar, um volante. Em segundo lugar, um zagueiro. Em terceiro lugar, um meio-campista um pouco mais criativo. É o que a gente tem de informação de bastidores. É claro que a gente vai acompanhar a janela do Atlético, as movimentações, vai trazer também nomes em todas essas posições, quem seriam alternativas interessantes para o Galo buscar na janela, em cada posição. A gente vai trazer esse tipo de conteúdo em breve aqui para vocês no canal do Frossar, mas essa informação é importante para vocês olharem com um pouco mais de clareza para esse momento de janela que se aproxima, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo mais objetivo aqui com essas informações. Deixa o like aqui no vídeo se tiver curtido o conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela companhia, saudações atleticanas e até o próximo vídeo.